Olha o tamanho do remédio que eu tô sendo obrigada a tomar. Foi. Gente, depois de tomar café da manhã, eu começo a colocar o gelo nos ferimentos. Tem muitas partes ainda que estão inchadas. O meu joelho, principalmente, essa parte aqui, esse joelho direito ficou luxado. E essa parte aqui da panturrilha ficou muito inchado. Então, é onde eu começo sempre colocando gelo, porque é onde eu sinto mais dor. Enquanto eu tô aqui de gelo sem poder fazer nada, a Bia tá limpando a casa. Gente, sério, pode parecer mentira, mas eu adoro arrumar a minha casa, eu adoro fazer faxina. E infelizmente não estar podendo fazer parte desse momento me deixa triste. Dá um oi, amor. E aí, enquanto isso, eu vou finalizar a leitura desse livro. O córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro mais à frente, logo atrás da testa, e está envolvido na tomada de decisões, regulação emocional e planejamento futuro, entre muitos outros processos complexos. Não podia ser explicado por mudanças de alto interesse material ou convicções morais. Bom, gente, agora que a Bia já acabou de dar toda a faxina na casa, eu vou ir tomar banho. Por enquanto, ainda não tô conseguindo tomar banho sem ajuda, devido à dor que fica, né, na minha perna e tudo mais. Eu não consigo ficar tanto tempo assim em pé, sem sentir muita dor, e acabo me destabilizando um pouco. E além de precisar tomar banho, né, eu preciso lavar o meu cabelo, porque desde o acidente eu não lavo ele. E no sábado, quando ocorreu o acidente, eu tinha que ter lavado o meu cabelo. Só que eu ia lavar depois da aula de dança, sabe? Quando eu chegasse em casa. Só que eu não consegui, né? Porque aconteceu esse acidente aí. E já já eu explico melhor pra vocês como ocorreu tudo, tá? Gente, a água arde muito. Faz arder demais os machucados. Só que no primeiro dia eu admito que tava muito pior do que hoje. Hoje já deu pra aguentar um pouco mais, sabe? Já tá mais suportável do que antes. Só que outra coisa que também dói é o sabonete, sabe? Quando o sabonete escorre, ele dói demais. E hoje eu vou lavar meu cabelo, então não sei como é que vai ser isso, mas vamos lá. Gente, eu já tô na segunda lavagem aqui, na segunda aplicação do shampoo. E assim, não ardeu tanto porque eu fico assim, ó, na água, sabe? Vou mostrar pra vocês. E aí não chega aí nos ferimentos, sabe? No dedo acaba indo, mas eu não sinto aquela ardência insuportável que eu tava sentindo, por exemplo, no primeiro dia. Tá bem menor dessa vez. Gente, eu consegui terminar meu banho, filmei o que era possível pra vocês, porque eu precisei muito depois da ajuda da Bia. Eu só consegui sustentar um pouco do meu corpo, sabe, por pouco tempo. E aí ela filmou pra mim, foi aquelas partes que eu consegui filmar pra vocês, e só isso. Depois eu precisei muito da ajuda dela pra me segurar, sabe, pra sustentar meu corpo, porque tava doendo muito. Mas pelo menos eu consegui lavar meu cabelo, consegui depilar algumas partes do meu corpo. Obviamente a perna não. Dessa vez eu consegui lavar todas as partes do meu corpo com sabonete, só que assim, ardeu bastante, ardeu muito. Mas foi menos do que no sábado e no domingo. Foi isso, aí coloquei a minha roupa já. Agora a Bia vai fazer os cuidados aqui com os ferimentos e eu vou mostrar pra vocês. Passei sabonete nessas partes e tal, mas ela achou melhor também limpar com soro mesmo assim. Fala o que aconteceu nessas duas partes aqui que você tá limpando agora. Deu uma inflamadinha, mas não nada grave não, é porque a pomada tá puxando a inflamação pra fora. A Bia já limpou, agora ela tá passando a pomada. Apesar dela passar bem de levinho, gente, dói. Essa parte aqui foi da queimadura que eu tive, que essa parte da perna bateu no escapamento. Aí teve essa queimadura, mas a gente tá passando assim mesmo. Tá um pouquinho inchadinho aqui ainda. Nessa parte aqui, a Bia falou que não precisa passar soro. Nossa, tá ardendo. Mas vai continuar passando a pomada. Agora ela tá passando na parte do rosto. Não foi necessário limpar, porque eu já limpei com sabonete e tal. No caso, eu limpar com soro. Mas a gente tá passando a pomada mesmo assim. Gente, bora finalizar meu cabelo e eu vou contando a história, como é que aconteceu pra vocês. Então, gente, eu tava voltando da minha aula de pole pra casa. Como eu tava com muitas coisas pra fazer, eu peguei a opção mais rápida, que é a moto. Eu peguei no aplicativo 99 e aí eu já tinha ido pro pole, né, pro estúdio de moto, tá? A minha ida também foi de moto e a volta também foi de moto, já que eu tava com muita coisa pra fazer no dia. Eu tinha que arrumar a casa, eu ia fazer uma maquiagem naquele mesmo dia, eu tinha que ir pra um evento de uma amiga minha que ela finalmente agora publicou o primeiro livro dela, então assim, era um momento muito especial, que eu incentivei por tanto tempo ela a fazer isso, e finalmente ela
sabe? Fez, criou a coragem. E aí eu queria muito estar nesse momento especial. E também tinha o aniversário da minha manicure, que ela me chamou, que eu ia estar lá. Então, assim, eu tava cheia de coisa pra fazer no dia, fora os conteúdos que eu tinha que editar. Gente, era um monte de coisa. Então, assim, eu precisava de praticidade. Como a gente bem sabe, moto é muito prático. E dessa vez eu só peguei piloto de boa, sabe? O da ida foi super de boa, tava devagar, tava respeitando o semáforo e tal, estava super tranquilo. E o da volta também tava devagar. Inclusive, na hora do acidente, foi, tipo assim, muito estranho. Eu nem me liguei porque tava devagar, sabe? Tava devagar, a gente tava normal. Então, me pegou muito de surpresa. O que acontece? A gente tava indo normal, eu mal tinha saído do estúdio, na verdade. E tinham duas vias. Essa parte aqui da rua tava indo, né, vindo pra cá, e a outra indo. Então, a gente tava nessa parte aqui da rua. Só que tinha uma rua aqui para o carro, né, poder sair e vir para cá. No caso é um cruzamento, né, se eu não me engano que fala. E aí nessa rua desse cruzamento saiu um carro e tinha carros na nossa frente, na nossa via daqui. Aí o piloto foi lá, pegou para essa parte aqui, onde ainda não tinha ninguém vindo para cá. E ele pegou para fazer o corredor para ir indo para frente, né? Aí, nessa mesma hora, o carro saiu dessa rua daqui, desse cruzamento, e pum, deu de frente com a gente na hora. Nessa hora, a gente deu uma porrada com o carro, a moto voou, eu voei, o cara voou, o meu capacete saiu, porque, assim, esse capacete, que um monte de gente usa, não tem como regular para cada pessoa, né? E aí, uma hora ele tá largo, sabe? Não tá apertado como deveria. Então, assim, acabou que não serviu de tanta coisa. O capacete voou, só o do piloto que continuou com ele. Na hora que bateu com o carro, eu não consegui ver nada direito, tudo foi muito rápido, assim, sabe? Meus olhos não conseguiram fixar direito. Eu bati meu rosto e meu pescoço no chão e praticamente essa parte direita toda aqui foi a que mais bateu, assim, no chão. Tanto eu quanto o piloto, a gente caiu lúcido, sabe? Com consciência e tudo mais, só que, né, infelizmente, com muita dor. Ele caiu, assim, tava deitado e eu tentei me levantar com a minha mão e eu não tava conseguindo mexer a minha perna. E nessa hora, de certa forma, me bateu um certo desespero, porque eu não tava conseguindo mexer a perna de jeito nenhum. E eu fiquei com um pouco de medo, assim, sabe? Só que eu também não conseguia deitar por conta da dor que eu tava sentindo na perna. Eu tentava mexer ela e eu não conseguia. E a única coisa que eu consegui fazer foi me manter, assim, com as mãos, assim, no chão. E eu tava sentada. E aí minha perna, assim, de lado e tal, não tava conseguindo mexer ela. E eu continuei com o braço assim, tentando me deixar de pé, sabe? Foi a maneira que eu consegui de me sentir um pouco mais segura. Eu tava tentando entender o que aconteceu, tava olhando em volta pra entender o que houve. E aí eu olhei pra moto, vi que a moto tava toda destrambelhada lá no chão, que o piloto tava em outro lugar, assim, na minha frente, assim, deitado. Eu coloquei a mão da minha cabeça e tava sangrando, coloquei a mão no meu nariz e tava sangrando. Eu tava com muita dor nessa parte aqui, sabe? Aí eu olhei pros meus dedos do pé esquerdo e tava sangrando bastante, tanto é que eles ficaram os mais feridos, né, na parte do dedo. No pé direito ficou só um dedo que tá ferido. E meu cotovelo do braço esquerdo também tá machucado. Essa parte aqui das minhas costas também estão machucadas, estão com hematoma e tá bem dolorido também. Só que essa parte direita, né, o meu joelho direito luxou e a parte da panturrilha também tá inchada. Aí, nisso, o cara do carro tava indo mais pra frente e aparentemente ele tava indo embora, mas aí ele parou, desceu do carro. Aí já desceu xingando, falando que a culpa era do piloto e não sei o quê. Só que assim, eu não tive nem força pra falar com ele direito, porque a única coisa que eu ia falar era olhar pra cara dele e falar, isso não é hora. Isso não é hora. A primeira coisa que ele devia ter feito, assim que ele viu que tinha um acidente que aconteceu, era ligar pra ambulância, ligar pro bombeiro, que seja, e falar, ó, ocorreu um acidente aqui, na rua tal, tal, lugar tal. Acabou. Sabe, você vê o culpado, ou quem é culpado, quem não é. Depois, a emergência é a vida, são as pessoas, e não quem é culpado, quem não é culpado. Na verdade, ele só pensou nele e na parte dele, né? A princípio, foi isso que eu percebi na ação dele, porque ele não veio perguntar se a gente estava bem, ele não saiu, tipo, vocês estão bem? Como é que vocês estão e tal. Não, ele só veio, começou a discutir ali com o piloto que estava lá deitado no chão, caído, e só isso. Aí, como ali tem uma loja de carro e moto, né, de venda, uma do lado da outra, a gente acabou caindo em uma dessas lojas, né, ali. Aí tinha uma loja em frente, no caso, de onde a gente estava caído no meio da rua. E aí, uma dessas pessoas ligaram para a ambulância, para os bombeiros. Um homem, inclusive, esse homem que ligou,
ele falou que estava muito frequente esses acidentes, por conta justamente desse cruzamento. Estava tendo acidentes direto, toda semana, inclusive, que ele falou, acidentes frequentes, a mesma coisa. Então, assim, já que não é a primeira vez, eu acho que, não sei quem vê essa parte, se são os vereadores, se é a polícia, se é a polícia rodoviária, eu não sei quem é que vê essa parte. Mas eles deveriam já estar atentos e fazer algo diante disso, porque se não é a primeira vez, se é toda semana e com frequência, já era para ter alguém ali, pelo menos. Talvez algum guarda de trânsito, sabe, um guarda municipal poderia ajudar naquele caso, talvez é uma viatura ali, sabe, alguém para estar evitando que acontecesse esse tipo de acidente, já que está tão frequente. Nisso, eles estavam tentando acalmar a gente, assim, sabe? No primeiro momento, o piloto estava bem mais calmo do que eu. Eu estava mais com muita sede e estava muito dolorida, sabe? Eu acabei me machucando mais do que o piloto, então, assim, eu estava extremamente dolorida, com muita sede, e eu comecei a ficar fraca. E aí meus olhos começaram a se revirar e eu ia desmaiar. E aí o pessoal ficou ali desesperado para saber como é que ia me manter acordada, porque a pessoa, né, não pode, tem que fazer tudo para a pessoa ficar acordada. E aí eu comecei a sentir muito sono, eu comecei a me sentir muito fraca, tava um sol do caramba. E aí, pronto, gente, eu comecei a ficar muito tonta e quase desmaiei. Eu só lembro que minha mão tava enfraquecendo muito, não tava mais suportando, e a minha cabeça tava muito tonta. Aí uma moça dessa loja, ela pegou, era tipo um papelão, sabe? E começou a me abanar. Aquilo ali me deixou um pouco melhor, sabe? Eu me senti bem melhor depois daquilo ali, e ela ficou ali me abanando até que eu ficasse melhor, né? Eu nem sei o nome deles, mas de verdade, se um dia eles virem esse vídeo, eu quero muito agradecer a todos eles que me ajudaram. Eles não sabem como fizeram a diferença naquele momento, porque assim, se não fosse essa moça que ficasse ali me abanando, se não fosse o cara que tivesse ligado para os bombeiros logo, cara, eu nem sei o que ia ser de mim. E aí depois eles pegaram uma cadeira e colocaram assim a minha cabeça tinha uma espuma, inclusive, assim, na cadeira para ficar mais confortável para mim, e eu coloquei a cabeça, sabe? Só que eu comecei a dormir. E aí uma outra pessoa que tava ali com eles, eu não sei se tava com um motorista, eu não sei se ele era do lugar, ele da loja, eu não sei, mas ele tava ali, ele pegou um guarda-chuva e ficou assim colocando em mim, porque o sol já tava quente pra caramba e tava em cima de mim. E, gente, eu fiquei na pior parte, entendeu? O piloto tava mais pra lá, mais pra calçada, tava na sombra, ele não se machucou, principalmente ajudou com o fato de que ele ficou com o capacete o tempo todo, o capacete dele continuou com ele, e ele tava de calça, tava de tênis e tal, então acredito que tudo isso tenha ajudado. E não só isso, porque eu vejo muitas pessoas falando, inclusive vi reportagens e tal, pesquisei sobre, para entender por que a garupa sempre se machuca mais do que o piloto. E eu vi muito relato de pessoas que disseram a mesma coisa, sabe? Que relataram que estava com o piloto se machucou menos do que a garupa. Claro que quando é o caso de alta velocidade, dependendo de como é o acidente, os dois se machucam ou infelizmente acabam falecendo na mesma hora. Mas não foi o que aconteceu com a gente. Foi uma porrada feia, mas eu acredito que como não estava em alta velocidade, não teve tanta tragédia assim. Gente, eu fiquei no meio da rua, eu tava no meio da rua, ninguém podia encostar em mim. Eles perguntaram se eu conseguia ir mais para a calçada, né? Os veículos estavam muito perto de mim. Perguntaram se eu conseguia ir mais para a calçada. E eu desesperado, falando, moça, eu não consigo mover minha perna, não consigo. E eles não conseguiam me movimentar, né? Me colocar no canto, porque eles não podiam tocar em mim. Quando acontece um acidente, você não pode tocar na pessoa, você não pode oferecer água. E aquilo tá me deixando mais nervosa, porque eu queria água. Gente, é uma sede insuportável. Eu nunca senti tanta sede na minha vida. Eu só queria água, entendeu? Eu só queria água. E aí, pois bem, o moço ficou ali com o guarda-chuva pra o sol não pegar tanto assim em mim, sabe? No meu rosto e tal, porque não dava pra colocar. O guarda-chuva não era tão grande, aí não tava tampando todo o meu corpo. Mas pelo menos o rosto tava, sabe? Isso ajudou bastante. Aí ele ficou ali conversando comigo pra me manter acordada. Aí ficou falando comigo. Aí, logo em seguida, os bombeiros chegaram. Eu não esqueço ele falando isso. Ele, ó, tá ouvindo? Chega os bombeiros, já chegaram, você vai ser atendido, vai ficar tudo bem, que não sei o quê. E assim, isso me ajudou a ficar acordada, pelo menos. Claro, eles já chegaram atendendo a gente, eu e o piloto, né?
perguntando nosso nome, vendo como é que a gente estava. Aí o médico ali, ele veio, chegou, falou, ó, eu sou médico, vou verificar aqui com você, não sei o quê. Sabe, eles foram bem atenciosos. Aí, e falando super com calma, tipo, na hora eu fico com um pouco de raiva dele falando, tá tudo bem, que não sei o quê. Eu, tipo, na minha cabeça eu tava, não tá tudo bem nada. Só que eu não tinha nem força pra falar direito. Mas eu entendo que é a maneira que eles têm pra acalmar, porque assim, você já tá cheio de dor, você sofreu um acidente. Cara, é uma coisa muito ruim, então você precisa se acalmar. E é muito difícil manter a calma nesse momento. Ele viu que de primeiro instante, assim, verificou assim, tal, no meu corpo, ele, tipo, sei lá, conferiu ali, né? Que não tinha nenhum osso quebrado, só que ele falou que me precisaria que me levasse no hospital para verificar direitinho no raio-x, numa tomografia, para ver, né? E aí eles me colocaram na maca, me colocaram na ambulância, me levaram para o hospital, lá eu fui atendida, fiz todos os exames de raio-x e tomografia. E aí viram que eu não tive nenhum osso quebrado e tal, e falaram que até foi um milagre, porque da maneira que foi o acidente, era pra eu ou ter morrido ou ter quebrado alguns ossos. Mas eu não quebrei nada, só luxou, né? Ele me passou os medicamentos que eu tinha que tomar em casa, me deu os medicamentos lá no hospital, porque eu pedi, porque ele não ia dar, e eu tava assim, como assim ele não vai me dar nenhum remédio pra dor no hospital? Gente, tava doendo muito, eu precisava de um remédio naquele momento pra anestesiar um pouco aquela dor. E aí, galera, depois o policial me procurou lá no hospital, ele disse que eu preciso prestar um depoimento, me fez algumas perguntas, pegou meus documentos, pegou todo o negócio lá do meu atendimento e tal, a hora que eu cheguei no hospital, que eu fui atendida, enfim, pegou várias informações lá. Ele falou alguns direitos que eu tinha, mas pra eu me informar juridicamente, com o advogado e até mesmo lá na delegacia, quando eu fosse dar meu depoimento, porque lá eles poderiam me dar mais informações. É isso, galera, eu tô me cuidando, tô tentando fazer o menor esforço possível para que eu fique bem logo. Eu só quero que essas dores sumam de mim, que eu consiga voltar à minha rotina normal. Desde aquele momento do acidente, que inclusive não sai da minha cabeça, eu não quero mais andar de moto, porque assim, é muito arriscado e por mais que seja mais prático, mais rápido, os riscos são muito altos. Para quem conhece o trânsito do Rio de Janeiro, sabe como funciona. Então, assim, é muito perigoso, sabe? Então, eu não pretendo andar de moto de novo. Por mais que acidentes possam acontecer em ônibus, carro, mas você tá muito mais protegido nesses lugares do que de moto. E é isso, galera. Acabei de me arrumar e agora eu vou almoçar. E o cardápio de hoje, gente, é arroz, feijão, carne moída e abóbora cozida. E aí, galera, agora a gente vai lá na delegacia, porque eu preciso fazer meu depoimento. Inclusive, para conseguir entrar com a ação judicial, conseguir entrar com o benefício do DPVAT, conseguir denunciar, enfim, fazer tudo necessário. Eu também preciso do BO, fazer todas essas coisas, né, que precisa ser feito lá na delegacia. Como eu disse pra vocês, o policial já tinha entrado em contato comigo no mesmo dia do acidente, dizendo que eu devia ir lá na delegacia fazer meu depoimento. Oi, gente. Primeiro a gente foi na delegacia, conversamos lá com o policial que estava no plantão atendendo e tudo mais, e ele falou que era o primeiro pra gente vir fazer o corpo de delito. Então a gente veio pro IML mais próximo, que ele falou que era pra vir, fizemos o corpo de delito e ele falou que como amanhã é feriado, eu posso ir na quarta ou eu acho que na sexta-feira para fazer o depoimento. Só que era necessário que eu fizesse primeiro o corpo de delito. É isso, a gente só quer ir para casa. Sinceramente, viemos parar em um lugar bem esquisitinho, mas é aqui que é o ML da posse. Esquisito porque, tipo assim, gente, tá tudo escuro, não tem uma alma aqui. Só tem morcego e mosquito, mas é isso.